Amigas e amigos, olha só, o tema de hoje vocês já viram aí, os segredos da partilha, um tema muito importante, como eu disse, talvez um dos temas acho que mais pedidos aí pelos meus alunos e pelas pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, e eu resolvi tratar desse tema hoje com vocês, tá bom? Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, é importante, quando nós falamos sobre o direito sucessório, sobretudo a prática em inventários, eu faço uma retrospectiva, né, sobre a minha carreira e também sobre o meu estudo desde a época da faculdade. Primeiro, na faculdade, quando nós estudamos o direito sucessório, não sei se vocês também têm essa percepção, mas quando nós estudamos o direito sucessório na faculdade, o direito sucessório é o último livro do direito civil, direito das sucessões, depois do direito das famílias. O último livro, a última matéria de direito civil, tema é o direito sucessório, ou seja, no final da faculdade. Geralmente o aluno do curso de Direito já está cansado, já está pensando em outras coisas, pensando no TCC, pensando no exame de ordem. O professor muitas vezes não tem um conhecimento especializado naquela área, basicamente fica lendo dispositivos, lendo artigos e no final é um Deus nos acuda. Quando o aluno passa na OAB, vai atuar, ele se depara com um campo totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. A Milka disse aqui, ó, me diziam que seria a pior disciplina e acabei me apaixonando. O direito sucessório é apaixonante mesmo, Milka, você falou bem. E veja, o aluno não estuda direito na faculdade porque já está no final do curso, o professor também ali muitas vezes só fica lendo artigos e quando o aluno vai para a prática, esse já profissional, já advogado, ele se depara com um mundo desconhecido. E o que acontece? Acontece que nós sabemos o direito sucessório é uma das áreas talvez mais rentáveis da advocacia, para quem atua na área sabe disso, não preciso falar, não é segredo para ninguém isso aqui que estou falando. Só que a realidade é, você com conhecimento da faculdade você não consegue sobreviver nessa área. Sobreviver que eu digo é, de fato, atuar como um profissional, porque há muitas nuances. O direito sucessório possui muitos detalhes, e detalhes que você precisa conhecer e precisa saber como aplicá-los na prática. É um conjunto de conhecimento aqui. Lei, doutrina, jurisprudência e conhecimento prático, porque muitas vezes o conhecimento que nós temos da lei, da doutrina, da jurisprudência, esse conhecimento não nos permite aplicar na prática. Então, é preciso ter ainda um conhecimento que é como pegar esse conhecimento da lei, o que a lei diz, o que a doutrina diz, o que a jurisprudência diz, e aplicar isso na prática. Aí nós vamos encontrar o grande desafio. É exatamente nesse ponto, na aplicação prática. Tá? Então é por isso que eu, há bastante tempo, já há alguns anos, venho me preocupando com isso. Estou viajando o Brasil inteiro compartilhando esse tipo de conhecimento. Eu tenho, graças a Deus, um diálogo muito aberto e as portas da OAB sempre abertas para mim. Então tenho ministrado cursos, palestras em comissões de OAB, justamente falando sobre aplicação prática, porque eu sei que é um dos grandes desafios e o pessoal da OAB geralmente fala comigo, professor Jailton, há uma grande dificuldade aqui, principalmente dos jovens advogados, na aplicação prática. Também há uma grande dificuldade dos advogados mais experientes que muitas vezes não sabem como resolver certas situações porque a lei não ajuda. Então é preciso alguém que pense diferente, alguém que estude de forma diferente para transmitir esse tipo de conhecimento. E eu tenho feito isso e realmente esse é o meu propósito, compartilhar esse tipo de conhecimento técnico e prático, para além daquelas teorias inaplicáveis, juridiquês não. Uma conversa franca, direto ao ponto, esse é o meu objetivo e é assim que eu quero prosseguir aqui no meu canal e em outros ambientes de discussão, né? E hoje a nossa live tem esse propósito também,
tem esse propósito que é mostrar a prática da partilha. Então, o tema é os segredos da partilha. Como funciona a partilha no direito sucessório, no inventário? Olha, antes de eu falar sobre a partilha, eu vou falar inclusive sobre as 3 grandes formas ou tipos de partilha. Eu quero lembrá-los de que na próxima segunda-feira vai começar o nosso super evento especialista em direito, especialista em inventários. É um evento que eu tenho a honra de coordenar pelo Direito Processual Aplicado, que é uma instituição, e esse será um evento aberto à comunidade jurídica, e nesse evento serão 3 aulas sobre a prática em inventários. Regras de ouro do inventário, falaremos muito sobre cessão, sobre renúncia de herança, sobre aspectos tributários, falaremos muito sobre técnicas já validadas para acelerar o inventário, deixar o inventário mais eficiente, mais célere. Esse é o nosso propósito, é melhorar o sistema de justiça mesmo, né? E é preciso essa comunicação franca com a comunidade jurídica. Então, a partir da próxima segunda-feira, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu vou até fazer o seguinte, olha, quem não se inscreveu ainda no evento, já é só comentar aqui. Eu quero pedir para o pessoal do DPA fazer uma programação aqui com o meu Instagram, justamente para quem escrever aqui eu quero, já vai uma mensagem automática aqui do meu Instagram com o link do evento. Então, quem ainda não se inscreveu, eu sei que a maioria que já se inscreveu, mas quem ainda não se inscreveu, é só escrever aqui nos comentários, ó, eu quero, só vai escrever isso, eu quero. E aí você vai receber o link, eu vou te mandar pelo direct o link. É só clicar, lá vai ter o cronograma do nosso evento e também, além do cronograma, você já vai fazer a sua inscrição, vai entrar no grupo do WhatsApp e vai receber em primeira mão todas as informações, material de apoio. Eu sempre faço material em PDF para os meus alunos. Realmente um super evento especialista em inventários, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje, porque é uma verdadeira aula. Então, quem estiver aí com caneta e papel na mão, preste muita atenção. Quem não estiver com caneta e papel, não tem problema também. É só prestar muita atenção no que eu vou falar devagar, com calma, para a gente poder entender tudo aqui sobre a partilha, tá bom? Olha só, amigas e amigos, primeira coisa que a gente tem que entender. Quando vocês abrem o Código de Processo Civil, lá na parte que trata do inventário e da partilha, vocês vão ler o seguinte: inventário e partilha. Inventário e partilha. Por que inventário e partilha? O que isso nos mostra? Nos mostra que nesse procedimento do inventário judicial, nós temos 2 grandes fases. A primeira fase é a fase na qual os bens serão relacionados, todas aquelas relações jurídicas patrimoniais serão relacionadas pelo inventariante. O objetivo da primeira fase é basicamente o quê? Localizar os bens deixados pelo decujus. Localizar o patrimônio deixado pelo decujus. Essa é a primeira fase do inventário judicial. Então, nessa fase, o inventariante vai apresentar as certidões, vai relacionar todos os bens deixados pelo falecido, organizar o espólio, relacionar se tem cônjuge, meeiro ou não, ou companheiro, quem são os herdeiros, se tem herdeiros pré-mortos ou não, e quem são seus respectivos descendentes que virão representá-los. Todas essas informações. Mas eu quero que vocês pensem basicamente na pesquisa de bens, na relação dos bens. Essa primeira fase serve para isso, para relacionar os bens. Além de relacionar os bens, cabe ao inventariante o quê? Relacionar as dívidas. O falecido deixou dívidas. Se ele deixou dívidas, temos que relacionar essas dívidas. É importante relacioná-las. Porque é nessa primeira fase que nós vamos pagar essas dívidas. E vai fazer muito sentido isso em um ponto muito importante, o ponto mais importante da live de hoje. E eu vou mostrar em uma ilustração, com uma ilustração para vocês aqui na tela, tá? Então é preciso lembrar que o inventário ele tem essa primeira fase, que é a fase na qual os bens serão relacionados,
as dívidas também. E após tudo isso, e após o pagamento das dívidas, é que nós vamos ingressar para uma nova fase do inventário. Que fase é essa? A fase da partilha. Então, a partilha, esse tema de hoje, é a segunda fase do inventário. Segunda fase. Só que o que poucos sabem, e aqui começam os segredos da partilha, que não são bem segredos, estão aí. Mas muitas vezes o advogado não se dá conta dessas questões. E o meu objetivo aqui é desmistificar e facilitar o estudo, facilitar a compreensão do tema para que você possa dominar de fato a prática. Então, primeira coisa é, quais são os tipos de partilha que nós temos? Nós temos 3 grandes tipos de partilha. E uma delas, inclusive, serve como planejamento sucessório. Planejamento sucessório. Primeiro tipo de partilha, partilha amigável. Como assim? Se todos os herdeiros forem maiores, capazes e concordes, o inventário judicial ele será um inventário amigável. Nós chamamos isso, e a lei chama isso, de arrolamento sumário. É o inventário amigável dentro do Poder Judiciário. Arrolamento sumário. Todos os herdeiros são maiores, capazes, eles concordam quanto à partilha. Esse inventário basicamente é o quê? Uma petição apresentada pelo inventariante, apresentando ali as informações sobre aquele espólio, quem é o decujus, quando ele morreu, certidão de óbito, quem são os herdeiros, inexistência de testamento, por exemplo, certidões, e já apresentando o esboço da partilha. Esse é o primeiro tipo de partilha. Partilha amigável. Partilha amigável. Essa partilha amigável pode ser judicial ou extrajudicial. A partilha judicial é o arrolamento sumário. Partilha amigável, judicial, é o arrolamento sumário. Arrolamento sumário. Basicamente, a petição ela vai ser em litisconsórcio ativo, ou seja, todos os herdeiros concordando, organizando ali as informações, quem é o decujus, quem são os herdeiros, se tem cônjuge meieiro ou não, qual é o regime de bens do casamento ou da união estável, se há dívidas ou não, como essas dívidas serão pagas, relacionando todo mundo e como eles pretendem partilhar os bens. A outra modalidade de partilha amigável é a extrajudicial. Então esse primeiro tipo de partilha amigável, pode ser judicial ou extrajudicial. Aí a Alessandra perguntou, por que não fazer extrajudicial nesse caso? É uma opção, Alessandra. Mas muitas vezes os herdeiros não têm condições financeiras para arcar com os emolumentos do cartório. Então eles preferem o judicial, pedindo gratuidade de justiça, mas esse primeiro tipo de partilha amigável, esse primeiro tipo se divide em 2 partilhas. Partilha amigável judicial, partilha amigável extrajudicial. Tá bom? Beleza. Segundo tipo de partilha, essa é uma partilha que pode ser utilizada para fins de planejamento sucessório. Para fins de planejamento sucessório. Que tipo de partilha é essa? Partilha amigável em vida. Partilha amigável em vida. Anotem isso. A partilha em vida, ela está prevista no artigo 2018 do Código Civil. Artigo 2018 do Código Civil. E como essa partilha pode ser realizada? E, na verdade, como ela é realizada? Essa partilha é realizada pelo próprio futuro decujus. A própria pessoa em vida já pode dividir todos os seus bens. E ela assim o fará por doação. Então ela lavra uma escritura pública de partilha em vida por doação. E ela já promove a doação de todos os seus bens para todos os seus herdeiros, observando, evidentemente, a legítima,
Ou seja, há uma parte que é indisponível. Então eu não posso distribuir de forma diferente esse patrimônio para os herdeiros legítimos necessários. Quem são os herdeiros legítimos necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Então é possível a partilha em vida por doação, sempre observando a legítima, que é uma parte mínima do patrimônio destinada aos herdeiros legítimos necessários. Ok? Corresponde, evidentemente, a 50% do patrimônio. Então ele já distribui isso. E a outra parte ele pode doar para quem ele quiser. Claro que tem algumas particularidades aqui em relação a eventual colação, caso haja aí uma partilha não igualitária. O mais importante é, nesse momento, essa pessoa fazer a partilha de forma igualitária, se ela pretende realizar a partilha em vida. Tá bom? Ok? Beleza. Então nós temos aqui a partilha amigável por doação ou partilha amigável por testamento. Então esse segundo tipo de partilha, partilha amigável em vida, pode ser por doação ou por testamento. Como seria por testamento? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha 3 filhos e que eu tenha um patrimônio avaliado em R$ 900.000. Eu faço um testamento já destinando um bem para cada um dos meus filhos. Ou bens para cada um dos meus filhos, desde que o valor desses bens, ao final, a soma desses valores, ao final, mantenha a igualdade entre todos os meus herdeiros. Então, por exemplo, se eu tenho 3 imóveis no valor de R$ 300.000 cada, ficou fácil, um imóvel para cada. Mas eu posso ter, por exemplo, um imóvel de 300, um imóvel de 300, e eu posso ter um imóvel de 200 mais 2 veículos de 50. Então eu posso fazer isso. Beleza? Por testamento. Ou seja, no meu testamento, eu já vou estipular a transmissão de 100% do meu patrimônio. Professor, posso fazer isso? 100% do patrimônio por testamento? Posso. Desde que não haja distinção entre os herdeiros legítimos necessários. Plenamente possível. Professor, em relação a esses herdeiros legítimos necessários, eu posso já no testamento destinar os bens que ficarão com cada um deles? Posso também. Desde que observe o quê? A igualdade entre eles. Então não tem problema. Eu posso versar no meu testamento sobre 100% do meu patrimônio, desde que eu observe o quê? Os direitos dos herdeiros legítimos necessários. Não haja discrepância entre eles, entre os descendentes, ascendentes e cônjuge. Claro, ascendentes só receberão se não houver descendentes. Então, se eu tiver descendentes, eu vou estipular 100% do meu patrimônio por testamento para os meus descendentes. Tenho 3 filhos, já começo a fazer a distribuição, a partilha por testamento para todos eles, desde que observe a igualdade entre eles. Qual é o grande desafio aqui no testamento? E por que talvez, a depender do caso concreto, não seja a melhor solução? Porque hoje os bens podem valer X. Amanhã pode ter havido uma supervalorização de um bem e um dos herdeiros pode ficar com um patrimônio com valor maior. E aí necessariamente vai dar problema lá no inventário. Pode dar problema no inventário. Porque a intenção do testador era manter a igualdade. O testador pode não ter imaginado a supervalorização. O imóvel pode ter supervalorizado, o testador se esqueceu de fazer um novo testamento, revogar aquele, mudar a forma de partilha. Ele morre e na hora de requerer o cumprimento do testamento, o que vai acontecer? Um dos herdeiros vai ficar com um valor maior. Isso pode acontecer. Então é importante pensar nisso na hora do testamento. Na hora do testamento. Tá legal? Show de bola. Então vimos aqui o primeiro tipo de partilha. Partilha amigável. Pode ser extrajudicial ou judicial. Partilha em vida, que pode ser por testamento ou por doação. E olha que interessante. Por testamento significa dizer
O querido amigo José Roberto Melo Porto, querido amigo, seja bem-vindo. Meu testamento vai ser só dividir aqui, cadê o que ele disse? Para os moleques, coitados. Rapaz, mas você tem um patrimônio muito extenso, você pode ter ainda mais 6 filhos, viu, Zé? Porque seu patrimônio é extenso, seus filhos ficaram muito bem. Valeu, amigo, obrigado aí pela presença. Então, pessoal, por doação ou por testamento, tá? E aí, olha que interessante. Por doação, os bens já saem da titularidade do doador e já integram o patrimônio dos donatários. Ou seja, se eu faço uma partilha em vida hoje para os meus filhos por doação, significa dizer que no ato de liberalidade, em razão desse ato, eu deixei de ser o proprietário dos bens. E os meus filhos passaram a ser o proprietário dos bens. Evidentemente que eu posso reservar para mim, nesse ato, o usufruto vitalício. Não tem problema. Só que olha que interessante. É uma partilha em vida. Certo? Eu tenho que pagar ITCMD? Olha que interessante. Me parece que não ITCMD a título sucessório. Mas o ITCMD vai ter que ser recolhido a título de doação, porque é o mesmo tributo para 2 fatos geradores, doação e transmissão causa-mortes. Mas como eu estou fazendo em vida e o ato é a doação, me parece que só há incidência uma única vez do ITCMD a título de doação. Agora, no testamento, o bem não sai da minha esfera jurídica. Eu faço o testamento e continuo sendo o proprietário dos bens. Muitas vezes os meus filhos nem vão saber desse testamento. Quando esse testador morrer, é que haverá transmissão para os herdeiros legítimos e testamentários, conforme a distribuição feita por aquele testador no testamento. Nesse caso, será preciso o quê? Uma ação para abertura, registro e cumprimento do testamento, e vai ser necessário inventário, porque é no inventário que o testamento é cumprido. E lá vai ter que ser pago o ITCMD, agora a título de sucessão e não a título de doação, porque não houve doação. Testamento não se confunde com doação. Então, e aí o terceiro tipo de partilha é a partilha judicial. Não a judicial amigável. Partilha judicial quando não houver acordo entre os herdeiros ou quando houver um incapaz, por exemplo, e for necessário inventário judicial. Nesse caso, nós temos o terceiro tipo, que é a partilha como o encerramento, ou pelo menos uma segunda fase, do processo de inventário judicial, do próprio inventário judicial. E olha como isso vai acontecer. Na primeira fase do inventário, o que nós vimos aqui, o que eu falei? A primeira fase é a fase na qual o inventariante vai relacionar os bens deixados pelo falecido. Os bens, as dívidas, apresentar certidões, verificar se ele tem créditos ou não a receber, organizar o estado da sucessão, organizar o espólio. A segunda fase, e aí essa primeira fase basicamente ela se encerra com o pagamento das dívidas. E não com o recolhimento do ITCMD. Nossa senhora, aqui tem uma informação importante. Mas eu não vou falar sobre isso. Porque essa informação eu só vou falar para quem estiver ao vivo a partir da próxima segunda-feira. Porque aqui eu vou precisar de mais tempo para falar. Detalhes importantíssimos sobre o ITCMD. O Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Tá? Então, por enquanto, eu quero que vocês pensem o seguinte. Essa primeira fase, ela termina basicamente com o pagamento das dívidas. O inventariante vai relacionar as dívidas e vai dizer para o juiz como ele pretende pagar essas dívidas. O juiz autoriza o pagamento, por exemplo, as dívidas são pagas e depois nós vamos avançar para a próxima etapa do processo, do inventário, que é a partilha. Artigo 647 do Código de Processo Civil. 647, caput. Após o pagamento das dívidas, o juiz vai dar uma decisão intimando os herdeiros para que, no prazo de 15 dias, eles se manifestem apresentando pedido de quinhão. Olha que interessante isso. Não sei se vocês já sabiam dessa informação, já tinham essa informação. Que no inventário,
Nós temos essa fase que é o juiz intima os herdeiros para que eles digam o seguinte: juiz, eu, herdeiro João, quero ficar com bem X. Eu, herdeiro Paulo, quero ficar com bem Y. Eu, herdeira Maria, juiz, também quero ficar com bem X. Esse é o pedido de Quinhão. É o pedido de Quinhão. O juiz intima para o juiz saber o seguinte: o que cada herdeiro quer? Porque nesse momento do processo não há mais dúvida sobre os bens que serão partilhados. O juiz só precisa saber o quê? O bem que será destinado a cada herdeiro, ou os bens que serão destinados a cada um dos herdeiros. Só que para que o juiz possa fazer isso, ele primeiro precisa ouvir os herdeiros. É como se o juiz dissesse o seguinte: herdeiros, digam aí o que vocês querem desses bens. E aí cada herdeiro diz. Em seguida, o juiz vai ler todas essas petições e vai proferir uma decisão que é chamada de decisão de deliberação da partilha. Como assim decisão de deliberação da partilha? O juiz vai decidir quem vai ficar com o quê. Olha a Neide falando, nunca vi essa parte no processo, porque ninguém ensina isso, está lá na lei. O nosso problema é que o Código de Processo Civil, ele não organizou muito bem esse processo do inventário. Isso gera muita dúvida na prática. Quando você consegue entender a organização e as fases corretas, você consegue atuar em inventários. É muito simples. É muito simples. O meu objetivo é facilitar. Inclusive, se você seguir friamente o código, os artigos do código, você vai prejudicar os herdeiros. Muitas vezes você acaba prejudicando os herdeiros. Essa é uma informação, por exemplo, que eu vou compartilhar no nosso evento. De que forma? O inventário fica mais caro. E eu vou mostrar a forma correta de se fazer. Forma correta de se fazer. Ok? Então, muito bem. Então, o juiz vai ouvir os herdeiros. Pergunto, o juiz pode decidir quem vai ficar com o quê? Pode. O juiz pode decidir quem vai ficar com o quê. Para que o juiz possa decidir quem vai ficar com o quê, nessa decisão o juiz tem que observar 3 grandes princípios. Anotem isso, 3 grandes princípios. Princípio 1, princípio da máxima igualdade. Exemplo. 3 imóveis, um vale 200 mil, um vale 200 mil e outro vale 150 mil. O juiz não pode dizer o imóvel A vai ficar com o João, o imóvel B com a Maria e o imóvel C com o Pedro. Pedro vai ficar prejudicado. Máxima igualdade. Só que nessa máxima igualdade é preciso observar não apenas o valor, mas a natureza também. Olha a dica de ouro aqui. Nossa, muito conteúdo essa live, né? Essa live aqui, 30 minutos, já valeu por um curso, tá? Já valeu por um curso. Essa máxima igualdade, ela tem que ser observada sob 2 perspectivas, tá? Valor mais natureza. Valor mais natureza. Daqui a pouco eu falo sobre o condomínio, tá, Ana Paula? Valor mais natureza. Como assim? Olha o exemplo. 3 herdeiros, 2 bens imóveis e 2 bens e 2 veículos, tá? 3 herdeiros, 2 bens imóveis e 2 veículos. Cada bem imóvel vale 100 mil e cada veículo vale 50 mil. Aí o juiz diz, imóvel A de 100 mil para o João, imóvel B de 100 mil para o Antônio e como cada veículo vale 50 mil, os 2 veículos para a Maria, total 100 mil também. Pergunto a vocês, eu, juiz, nesse caso, eu observei a máxima igualdade? Respondo a vocês de antemão, não. Porque embora o valor seja igual, a natureza dos bens não é igual. Maria, que ficou com os 2 veículos, ela pode não querer ficar com os 2 veículos. Ela pode não querer ficar, e aí vai ser injusto para ela. Aliás, veículos só têm valor depreciado com o passar do tempo. Imóvel, na maioria das vezes, o valor sempre aumenta, ele valoriza. Veículo desvaloriza com o passar dos anos.
imóvel valoriza com o passar dos anos. Então, nesse caso, eu já não cumpri o primeiro princípio. O que Maria deve fazer? Agravo de instrumento para impugnar essa decisão, e aí o tribunal haverá de reformar essa decisão. Segundo princípio, prevenção de litígios. O juiz, quando for deliberar a partilha, deve buscar deliberar de forma a evitar litígios. Na prática, amigos, é difícil evitar litígios. Justamente porque o de cujus nunca deixa bens sempre no mesmo valor, que esses bens consigam ser acomodados no patrimônio, na esfera jurídica de cada um dos herdeiros. É muito difícil. Então é difícil observar esses três princípios: máxima igualdade, prevenção de litígios e máxima comodidade. O que é máxima comodidade? Basicamente é o seguinte: olha, o herdeiro que já está morando na casa fica com a casa. O herdeiro que já está com o veículo, usando o veículo, fica com o veículo. Isso é máxima comodidade, tentar manter da forma como está. E quando isso não for possível? E aí, entre nós, em 90% dos inventários isso não é possível, porque eu já disse, ninguém deixa bens certinhos aqui. 3 herdeiros e 3 imóveis no valor de R$200 mil. Ninguém deixa isso. Então, quando não for possível observar esses princípios e, consequentemente, deliberar a partilha dessa forma, o que o juiz deve fazer? Mais uma informação que certamente ninguém contou para vocês. Ninguém contou para vocês. Olha só, uma informação bombástica que está na lei. Isso aqui não é segredo, tá? Tá na lei. Só que, como eu disse, o código não foi muito feliz na organização desse procedimento. E aí quem atua não conhece muito bem isso, não sabe como funciona. Informação bombástica agora. Prestem muita atenção no que eu vou falar. O patrimônio não é passível de divisão igualitária entre todos os herdeiros. E agora? Muitos vão falar condomínio, mas não é isso que o código fala. Acreditem. Muitos aqui já fizeram outros cursos, alguns cursos, e certamente não ouviram falar sobre esse ponto. Ana Paula mesmo disse que é bens em condomínio. Não, pelo código não. Nesse caso, o juiz vai fazer uma licitação entre os herdeiros. O quê? Licitação. Sabe a licitação da prefeitura que o município faz lá? Para poder, por exemplo, comprar bens, etc. É isso que o juiz vai fazer. Vai dizer o seguinte: vou pegar esses bens aqui e vou licitar. Nós já temos a avaliação dos bens. Imóvel A. Quem quer ficar com o imóvel A? O valor é tanto. Aí o herdeiro diz: eu vou ficar com o imóvel A, eu pago o preço. O outro herdeiro diz: eu pago mais. O imóvel foi avaliado em R$100 mil, eu pago 120. E o juiz vai licitar entre os herdeiros. Ok? O herdeiro que quiser ficar com aquele bem vai pagar. Então ele licita entre os herdeiros. E aí o herdeiro que pagar fica com o bem. É como se o juiz fosse vender o bem, certo? Ele pode vender? Pode. Só que quem tem preferência... Olha que interessante isso. Olha que interessante, meus amigos. Minhas amigas. Estou empolgado hoje. Olha que interessante. Qual é a lógica? Preste atenção. Qual é a relação entre esses herdeiros? A relação ela é por natureza condominial. No momento que alguém morre, o patrimônio é transmitido automaticamente para todos os herdeiros. Concordam comigo? Todos os herdeiros já são proprietários de todos os bens. Eles são condôminos. Desses bens. Se eu tenho um condomínio e quero vender o bem para outras pessoas, os condôminos têm direito de preferência. É por isso que a primeira saída aqui, a primeira opção é licitar entre os herdeiros. Entre os condôminos. Eles já são condôminos de todos os bens. Então licita entre eles. E aí a Dulce disse: interessante, evita eternizar eventuais litígios. Óbvio, inventário rápido, viu, Dulce? Inventário rápido é inventário no qual o juiz vende os bens.
autoriza, né? Ele autoriza a venda dos bens. Esse é o melhor inventário. E quem entende isso consegue acelerar o inventário assim, muito. E o advogado que consegue mostrar para os herdeiros a importância de se vender bens para ficar com valores e vai ficar muito mais fácil distribuir os valores entre os herdeiros, esse advogado vai conseguir resolver de forma mais rápida o inventário, tá? Então, primeiro, licitação entre todos os herdeiros. Beleza. Não conseguiu licitar, por alguma razão, não deu certo. Os herdeiros não têm dinheiro para comprar os bens. Então o juiz autoriza a venda desses bens fora do inventário, para quem quiser. Então o juiz autoriza o inventariante, que é quem administra os bens, a vender esses bens. O juiz expede um alvará para autorizar o inventariante a assinar a venda. Concede um prazo, por exemplo, de 2, 3, 4, 6 meses. O inventariante vende os bens e os valores são depositados judicialmente. E aí o juiz apenas distribui o dinheiro entre todos os herdeiros, partilhando. Ok? Beleza? Se não for possível licitar, se não for possível vender esses bens, aí o juiz vai adjudicar os bens em favor de todos os herdeiros. O que significa isso? Os bens serão adjudicados a todos os herdeiros, significa que o juiz vai partilhar e cada herdeiro vai ter um percentual, um quinhão sobre esse patrimônio. Mantendo-se ainda o condomínio, portanto. Mantendo-se, portanto, o condomínio. Por exemplo, 2 imóveis mais um veículo, 5 herdeiros. Não foi possível aqui a licitação, a venda, o juiz partilha entre os 3 herdeiros. 1/3 para cada. 1/3 para cada. Tá legal? 1/3 para cada. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Muito bem. Após aquela decisão de deliberação da partilha, então vamos imaginar o seguinte, que não foi possível deliberar a partilha, que é o herdeiro X fica com o bem tal, o herdeiro Y com o bem tal. Ou não foi possível deliberar, não foi possível licitar e não foi possível vender. Então o que o juiz faz? O código vai dizer o seguinte, que o juiz vai mandar para o partidor judicial, para que ele apresente lá o esboço de partilha. Na prática, a cada dia que passa, os tribunais não têm mais essa unidade lá no tribunal. A cada dia essa unidade deixa de existir nos tribunais, a figura do partidor judicial. Então, e muitas vezes nos tribunais em que existe ali o partidor judicial, o esboço de partilha demora muito, porque são muitos inventários e muitas vezes esse partidor é um servidor antigo que não conhece o direito sucessório bem. Então, o que o juiz pode fazer? E aí o advogado inventariante tem que requerer isso ao juiz. Juiz, não foi possível distribuir os bens. Não foi possível licitar. Não foi possível vender. Então, venho requerer prazo para apresentar o esboço de partilha, que é o documento final que o inventariante pode apresentar, que é aquele esboço que vai apresentar o quê? O patrimônio líquido, eventual cônjuge meeiro, o que é meação, o que é herança e a distribuição dessa herança entre todos os herdeiros. É o documento final, o esboço de partilha. O juiz, então, recebendo esse esboço de partilha, intima todos os herdeiros para que eles se manifestem no prazo de 15 dias. E depois o juiz, se não houver ali o acolhimento de nenhuma impugnação ou após decididas as impugnações, ele homologa o esboço de partilha e determina então ao cartório, à secretaria, a expedição do formal de partilha. Cada herdeiro receberá o formal de partilha, que é um título, é um documento que vai permitir que ele leve esse título, então, a registro, tá? Para que o seu nome seja lá inserido na matrícula do imóvel, por exemplo, como novo proprietário, em razão da transmissão causa-mortes. Ok? Beleza? Legal isso, né? Muito interessante. Veja, poucas pessoas falam sobre essa fase tão importante do inventário, que é a
partilha. E nós temos essas possibilidades. Em 15 minutos eu quero compartilhar com vocês aqui mais uma informação relevante. Professor, eu entendi tudo, achei sensacional isso, gostei. Só que eu tenho uma dúvida. Como saber ali o que de fato vai ser partilhado? Porque muitas vezes, professor, amigas e amigos, prestem muita atenção nisso. Aqui é a cereja do bolo da nossa aula de hoje, tá? Cereja do bolo da nossa aula. Não se esqueçam aí do aviãozinho e não se esqueçam de compartilhar a nossa live também. Eu sempre peço o seguinte, ó, eu até vou fazer aqui com vocês o seguinte, eu vou dar um sorriso aqui bonito, vocês vão printar a tela e eu quero que vocês compartilhem aí nos seus stories, me marcando, convidando as pessoas para assistirem essa live, tá bom? Combinado? Posso dar um sorriso? Pronto. É pro print e aí vocês vão compartilhar, vão me marcar e convidar outras pessoas a assistirem a essa live. Tá legal? Combinado? Eu peço isso para vocês, para a gente poder também divulgar para outras pessoas, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que vocês estão tendo hoje aqui de estudarem de fato o inventário, né? E essa fase tão importante do inventário que é a partilha, tá bom? A Simone perguntou, e o ITD? O Imposto de Transmissão, ITCMD, né? Tem que estar tudo pago antes do formal de partilha? Tem, tá, Simone? Então o juiz vai intimar, o inventariante vai apresentar o esboço de partilha, tá? Vai apresentar o esboço de partilha. Estando tudo ok, o juiz intima os herdeiros, né, juntamente com o inventariante, para que eles recolham o ITCMD. Eles vão juntar o comprovante do pagamento do ITCMD e aí sim o juiz homologa. Tá legal? Ótima pergunta. O juiz só vai homologar nesse inventário, no inventário que nós chamamos de solene ou tradicional, após o recolhimento do ITCMD. E aí o Júlio perguntou, e o tema 1074 do STJ se aplica ao arrolamento sumário, que é aquela primeira partilha que eu disse, partilha amigável judicial. Herdeiros maiores, capazes e concordes, o prévio recolhimento do ITCMD não é condição para homologação da partilha, tá? Só lá no arrolamento sumário. No inventário tradicional, solene, o prévio recolhimento é condição para homologação do esboço de partilha. Legal? E para a gente finalizar, a cereja do bolo da live de hoje. Algumas pessoas vão perguntar o seguinte, professor, mas é possível que o falecido tenha deixado dívidas, tá? E é possível também que ele tenha doado algum bem para os herdeiros, para algum dos herdeiros, né? Um filho, por exemplo, pode ter recebido um bem a título de doação. Como eu consigo organizar? Eu sempre digo o seguinte, o especialista em inventários, em direito sucessório, o primeiro contato que ele tem com os herdeiros é um contato no qual ele já deve demonstrar que ele sabe como essa herança vai ser distribuída. Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos. E nesse momento, você precisa saber como calcular a legítima. Como assim? Porque é possível que o falecido tenha deixado testamento. E você tem que saber se esse testamento ele prejudica ou não os herdeiros legítimos testamentários. Se tem um filho que recebeu do falecido, quando vivo era, algum bem e tem que levar esse bem à colação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês... Vou compartilhar com vocês um esquema maravilhoso que eu fiz. Olha que lindo isso. Infelizmente, a minha foto ficou aqui em cima de uma informação. Mas veja bem, olha só, amigas e amigos. Prestem muita atenção. Eu vou desabilitar aqui rapidamente, tá? Os comentários, só para eu poder explicar isso para vocês. Prestem muita atenção. Olha só. Vamos imaginar que o falecido tenha deixado 3 imóveis, só para facilitar aqui para vocês entenderem. Imóvel 1, R$200.000. Esse conteúdo é o conteúdo que eu compartilho com os meus alunos dos cursos fechados do Direito Processual Aplicado, os cursos que eu coordeno. Estou compartilhando com vocês aqui na live, tá? Imóvel 1, R$200.000, imóvel 2, R$200.000, imóvel 3, R$200.000, tá? Ou seja, qual é o patrimônio total que ele deixou? 600 mil. 3 imóveis, R$200.000 cada. Só que esse será o patrimônio a ser partilhado? Não.
O patrimônio a ser partilhado é o patrimônio líquido e não o patrimônio bruto. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subtrair as dívidas. Vamos imaginar, nesse primeiro quadro, a minha imagem está em cima aqui, não consigo mudar, mas nesse primeiro quadrinho está uma dívida de 30 mil reais, tá? Então ele tem duas dívidas, uma dívida de 30 mil reais e uma dívida de 10 mil reais, que é a despesa com o funeral. Então eu pego as dívidas deixadas, pego a despesa com o funeral e vou subtrair desse valor. 600 mil menos 40 mil sobra quanto? 560 mil reais. Olha a setinha ali embaixo, 560 mil reais. Esse é o valor da herança. Eu pego esse valor e divido por 2. Pego esse valor e divido por 2. Qual vai ser a divisão aqui? 280 mil, 280 mil. Então, 560 dividido por 2, 280 mil. O de cima, 280 mil, é a parte disponível. Significa o quê? Significa dizer que se o decujus deixou o testamento, ele pode ter deixado o testamento. O testamento não pode, ou os valores, os bens testados, os direitos testados, os quinhões, não podem ultrapassar 280 mil reais. Porque esse é o valor máximo que pode ser destinado aos herdeiros testamentários. Olha a importância de você calcular isso. Beleza. E os outros 280 mil? Vamos imaginar que nesse nosso exemplo, o falecido em vida doou um veículo, um carro para um dos filhos. Ele tem 3 filhos. Tem 3 filhos, tá? Filho A, filho B, filho C. Ele doou um carro para o filho C quando era vivo. Carro no valor de 20 mil reais. O que eu faço? Esse carro tem que ser descontado da herança do filho C. Porque doação é adiantamento da herança. Então, nesses 280 mil reais, eu vou somar o valor desse bem que foi doado para o filho quando o falecido era vivo. Então, eu tenho 280 mais 20. Os 20 mil que correspondem ao carro que foi doado para o filho. 280 mil mais 20 mil, 300 mil. Esse é o valor da legítima. Essa é a famosa legítima, que vai ser distribuída necessariamente para os herdeiros legítimos necessários. Descendentes, se não houver descendentes, ascendentes, se não houver descendentes nem ascendentes, apenas ao cônjuge. 300 mil. 300 mil dividido por 3 dá R$ 193.333,33. Esse é o patrimônio que vai ser destinado a cada um dos herdeiros legítimos necessários. Vamos imaginar os filhos. A cada um dos 3 filhos, nosso exemplo. Filho A, filho B e filho C. Só que o filho C não recebeu um carro que não foi antecipado para ele? Foi. Então eu pego esse valor do carro e desconto do quinhão da herança do filho C. 193.333,33 menos 20. Esse filho C vai receber 173.333,33. Por quê? Porque ele já recebeu 20 mil reais, que era o carro. Já foi antecipado para ele. Não é justo que ele fique com o carro que ele já recebeu em vida do decujus e ainda com o mesmo patrimônio dos outros filhos. Professor, e aquela parte disponível? Ela vai ser dedicada ao testamento. E se não houver testamento? Aí eu pego essa parte disponível e também distribuo entre todos os filhos de forma igualitária. É assim que funciona o cálculo da legítima. Quando você recebe, por exemplo, a relação, você analisa uma herança, ainda que inicialmente em uma conversa com os herdeiros, esse é o cartão de visita do especialista. O advogado especialista vai fazer exatamente isso. O advogado especialista, ele vai falar isso para os herdeiros, tá? Vai falar isso para os herdeiros. Vai falar o seguinte, olha, pelo patrimônio, pelas dívidas que vocês me apresentaram, basicamente essa vai ser a distribuição da herança. Nossa, isso é maravilhoso. Quem sabe isso, quem fala sobre isso, já demonstra segurança na área. Perceberam a importância de ter esse conhecimento especializado? É isso. O objetivo foi mostrar como você lida com o direito sucessório na prática. Porque tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando é basicamente a
conjugação de peças, de artigos. Entendimento legislativo, ou seja, é texto da lei, entendimento jurisprudencial, entendimento doutrinário. Então o advogado, o juiz, o membro do Ministério Público, o defensor público, aquele que atua em inventários, precisa dominar essas regras. E são regras que vão formar esse conhecimento e vão permitir uma atuação prática, técnica e eficiente. Tá legal? Olha, essa foi a nossa primeira live aqui. Nós chamamos de live de aquecimento para o evento que começa na próxima segunda-feira. Mais uma vez, uma honra poder coordenar esse evento aqui e ministrar esse curso pelo Direito Processual Aplicado. E apenas um gostinho do que nós teremos ali no nosso super evento especialista em inventários que começa na próxima segunda-feira. Não se esqueçam de divulgar, evidentemente, a nossa live e o nosso evento também. Se você não está inscrito ou inscrita no evento, é só escrever aqui nos comentários, tá? Eu quero. Se você escrever eu quero, eu aí pedir para a equipe do Direito Processual Aplicado configurar o meu Instagram para que eu possa enviar automaticamente, né, por meio aqui de uma inteligência artificial, o link por direct para vocês, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu, é só colocar eu quero. O que nós teremos lá no evento? Regras de ouro do inventário, muita coisa. Eu vou falar um pouco, vou tentar falar também sobre o cálculo da legítima lá, porque vai ter muitas pessoas, vão ter muitas pessoas lá, muitos advogados querendo aprender e pessoas de outras carreiras também que sempre comparecem querendo aprender. Eu vou falar sobre esse cálculo da legítima, mas esse é só um pequeno pedaço. Vocês já saberão sobre isso. Vou falar muito sobre ITCMD, sobre como economizar no inventário. Muitas pessoas acabam pagando, infelizmente, herdeiros pagando o ITCMD em valor muito acima do devido. Então, é preciso saber como pagar, como calcular e o melhor momento do processo, o momento adequado do inventário para o recolhimento desse tributo. Então tudo isso é importante para quem quer atuar com segurança, claro, e com técnica em inventários. O meu objetivo aqui é apenas desmistificar isso, facilitar a compreensão e democratizar o ensino. Eu como professor, eu como docente, eu procuro democratizar o ensino e eu estou aqui abertamente aqui no meu perfil, em cursos que eu ministro Brasil afora, tanto para advogados quanto para servidores de tribunais, ministro cursos da mesma forma para a Escola Nacional da Magistratura, para o meu tribunal, para outros tribunais e para advogados também. Então eu quero que todo mundo conheça isso e que todo mundo se especialize cada vez mais, tá bom? E esse vai ser um evento, claro, predominantemente para advogados, e aí a nossa linguagem é uma linguagem diferente, a linguagem que eu tenho que ter com vocês é uma linguagem diferente, que eu vou mostrar o que o juiz espera dos advogados e qual é a forma correta de atuar para que o inventário, de fato, seja um inventário cada vez mais eficiente e que nós possamos juntos melhorar tecnicamente, claro, com técnica, uma atuação prática, eficiente, o nosso sistema de justiça. Tá bom? Um grande abraço.